Milionário fica chocado quando mendiga negra no orfanato grita papai diante de todos. Era uma manhã ensolarada e calma quando Elias Viana, o bilionário mais temido e respeitado da cidade, decidiu que era hora de sair da bolha de luxo em que vivia. O caderno de fofocas estava recheado de rumores sobre sua falsa felicidade. Suas conquistas profissionais eram eternamente colocadas à sombra de um vazio que ele não conseguia preencher. Naquela semana, uma amiga antiga, Ana, uma mulher de coração imenso, o pressionou a visitar um orfanato em seu bairro natal. Ele hesitou, mas a insistência dela era difícil de ignorar. Então, de terno elegante, Elias se dirigiu a um lugar que era exatamente o oposto de sua extravagante mansão. Ao chegar ao orfanato, ele se deparou com uma multidão de crianças barulhentas e sorrisos inocentes. Mas havia algo vibrante no ar, uma energia que o deixou inquieto. Enquanto ele caminhava pelo lugar, sentia o olhar curioso das crianças sobre ele. Seus olhos, ele não sabia bem como reagir. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares, antes voltados para ele em curiosidade, agora se tornaram uma pressão insuportável. Ele era um homem forte, acostumado a comandar reuniões, a lidar com negociantes e a enfrentar desafios. Mas aquela palavra o desarmava. Como alguém que sempre viveu cercado de bens materiais poderia, afinal, ser um pai? A conexão entre ele e Sofia parecia mágica e, ao mesmo tempo, perturbadora. Ela não era apenas uma garotinha qualquer. Ela era filha de seu falecido tio Miguel, um homem que ele não via há anos e que sempre sonhou em ser um verdadeiro pai. A descoberta dessa ligação deixou Elias paralisado. Não só poderia perder sua vida de solteiro, mas agora tinha em mãos a responsabilidade de cuidar de uma criança. Algo alienígena para o milionário que se dedicava apenas a conquistar mais dinheiro. Conflitos familiares, inimigos surgindo do nada para contestar sua autoridade como guardião. Segredos que ele pensava e, no meio dessa tumultuada jornada, Elias encontrou um diário antigo de Miguel. Ao folhear aquelas páginas manchadas pelo tempo, as palavras saltaram da página e o atingiram como um golpe. Você pode realmente ser um pai e ainda assim se perder em suas próprias sombras? O eco daquela pergunta dançou em sua cabeça, enquanto a pressão da luta pela guarda de Sofia se tornava insuportável. Podia sentir a tensão no ar, e sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada P. Ele olhou para Sofia com a boneca nos braços e a inocência dela causou um aperto no seu coração. Mas antes que pudesse dar um passo em direção a ela, a porta do orfanato se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou com um olhar frenético. Seu cabelo desgrenhado e as roupas desalinhadas eram só parte do desespero que ela carregava. Todos os olhos se viraram para ela e um murmúrio de confusão tomou conta da sala. A mulher parecia estar em estado de choque. Sua respiração era rápida, quase ofegante. Em um movimento brusco, ela apontou para Elias.
Você pode me ajudar? Sua voz era um grito rouco, cheio de desespero. A sala ficou em silêncio novamente, como se o tempo tivesse parado. Elias, confuso, hesitou. O quê? O que está acontecendo? É a Sofia, ela exclamou, os olhos arregalados. Ela é a única que pode me salvar. Os murmúrios aumentaram entre as crianças e os adultos. A mulher avançou, seus pés descalços pisando no chão frio do orfanato. Ela precisa de você, Elias. Você não sabe, mas você é o único que pode salvar a vida dela. O jeito que ela disse aquelas palavras fez o coração de Elias disparar. Salvar? Como assim? Ele estava completamente perdido, sentindo o pânico crescendo. Você é o pai dela. Você é o único que pode tirar ela daqui. A declaração a deixou inquieta, sua respiração mais rápida, e a sensibilidade no olhar parecia tão palpável. O choque atravessou Elias como um raio. O que ela dizia não poderia ser verdade. Ele olhou de volta para Sofia, que agora se aproximava, os olhos castanhos fixos nele, ansiosos e esperançosos. Papai? A palavra escapou dos lábios dela novamente, quebrando o silêncio como um copo se despedaçando no chão. Os adultos ao redor começaram a murmurar, olhando para Elias com perguntas não ditas. Isso não faz sentido. O desespero dele crescia. Eu só conheço você de nome, mas eles não te contaram, Elias. A mulher estava quase em lágrimas. Quando Miguel morreu, você se tornou o único responsável. Você precisa levar a Sofia daqui, antes que seja tarde demais. Elias sentiu um nó na garganta. Miguel, seu tio, sempre teve segredos. E agora, isso! Um turbilhão de emoções tomou conta dele. Medo, raiva, confusão. E um peso enorme de responsabilidade. Ele não sabia como lidar com isso. A lembrança do diário na sua bolsa cortava sua lucidez como uma lâmina afiada. E o que mais poderia estar escondido? No meio de seu caos interno, as luzes do orfanato piscaram brevemente. Um silêncio ensurdecedor se estabeleceu antes que um estrondo surdo ressoasse de fora, fazendo as paredes tremerem. A energia elétrica foi interrompida, mergulhando tudo em uma penumbra súbita. Pensamentos se embolaram em sua cabeça, enquanto o pânico aumentava. O que estava acontecendo? Ele não sabia se a mulher era mesmo quem dizia ser. E agora, com Sofia tão perto, todos os olhares sobre ele, o peso da escolha ficava mais intenso. Proteger ou fugir? A sala ficou envolta em trevas. Então ele ouviu um grito. Não de Sofia, mas de uma figura familiar. Elias! Era Ana! O que ela estava fazendo ali? O pânico e a urgência levaram até o orfanato. A verdade sobre a ligação de Sofia não era apenas a ponta de um iceberg. Elias estava prestes a descobrir que seu passado e suas escolhas em silêncio ecoavam mais alto do que ele sempre imaginou. A situação estava prestes a se desdobrar de maneiras que nem mesmo ele podia prever. E a pergunta mais importante começou a se formar em sua mente. Até onde ele estava disposto a ir para proteger aquela menina? Enquanto o terror do escuro se espalhava pelo orfanato, o clima tenso parecia se solidificar. Elias virou-se rapidamente para Ana. Seus olhos se encontraram em uma expressão que falava Mai. What? Que está acontecendo? Ele conseguiu sussurrar, sentindo o coração na garganta. Uma batida frenética que ele não conseguia controlar. O ambiente, que antes estava repleto de risadas infantis e esperança,
agora ressoava com o medo e a incerteza. Ana, agora à frente, parecia mais pálida do que o normal. Uma sensação estranha crescia entre eles. Elias precisa entender. Tem coisas que você não sabe. Coisas sobre o seu tio Miguel, disse ela, com a voz trêmula. Não é só você que pode ajudar a Sofia. Você precisa saber a verdade. Que verdade? Elias exclamou em um misto de frustração e desespero que ecoou pelo corredor vazio. A multidão ao redor deles murmurava. Os olhares se cruzavam, indecisos. Sofia, com seu olhar inocente, não entendia a gravidade da situação. Eu sou o pai dela, eu... A porta se abriu de novo. Desta vez, revelando um grupo de homens de terno, com as expressões frias e imperiais. Era como se o próprio tempo tivesse congelado. Um deles, claramente o líder, deu um passo à frente, e suas palavras cortaram o ar como uma faca afiada. Estamos aqui para levar a menina. Elias se virou abruptamente, o pânico explodindo dentro dele. Levar a Sofia? Por quê? O homem respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Sofia é uma peça-chave em um jogo muito maior do que você imagina. E sua família? Bem, seu tio Miguel não deixou apenas segredos. Ele deixou um legado que pertence a nós. Elias sentiu o chão se abrir sob seus pés. Legado! O que isso significava? Você está mentindo! Ele respirou fundo, tentando manter a voz firme. Era difícil nesse caótico turbilhão de sentimentos. Mas a expressão no rosto de Ana dizia o contrário. E o nó na sua garganta era quase insuportável. Estamos aqui para cumprir ordens. Miguel fez um trato. Se você não fizer o que estamos pedindo, a menina pode se machucar. As palavras flutuaram no ar, cheias de ameaças sutis. O murmúrio da multidão aumentou. A tensão deles transbordava para todos. Com um movimento rápido, Elias se colocou na frente de Sofia, o instinto de proteger na dianteira da sua mente. Você não vai tocá-la! Gritou ele, sentindo a adrenalina correndo nas veias. Mas, no fundo, algo o perturbava, uma semente de dúvida plantada pelo olhar de Ana, por suas palavras misteriosas. Você não sabe o que está fazendo, Elias, disse ela, quase em um sussurro, os olhos cheios de desespero. A atmosfera ficou pesada, como se o mundo estivesse prestes a explodir. A verdade é que Miguel não é realmente seu tio. Ele é seu pai. A revelação como uma bomba. O ar escapuliu dos pulmões de Elias, e ele se viu sem palavras. Os rostos ao redor se tornaram borrões enquanto seu mundo desmoronava. Relacionamentos, toda a sua vida, agora pareciam construídos em mentiras. Sem saber para onde olhar, ele se deparou com Sofia. A garotinha, a filha que ele nunca soube que tinha. Olhava para ele com confusão. Papai? Elias estava paralisado. Tudo o que ele conhecia, tudo pelo que havia lutado, agora parecia um quebra-cabeça desfeita. E enquanto as palavras da mulher ecoavam em sua mente, o grupo de homens avançava lentamente, cada passo deles carregando uma nova ameaça. Ele não sabia o que fazer, nem como lidar com essa nova realidade. Eles se aproximavam, e o futuro que havia imaginado se desfazia como fumaça no ar. Elias olhou para Ana, como se pudesse encontrar ali as respostas que tanto precisava.
Mas em seus olhos viu mais perguntas, mais confusão. Ele estava dividido entre a proteção da menina e a revelação devastadora que mudava tudo. O que aconteceria agora? O que mais Miguel havia escondido? E, principalmente, como ele faria para salvar Sofia antes que fosse tarde demais? Enquanto o choque das revelações pesava no ar, os homens de terno se aproximavam lentamente. O líder, um sujeito alto, com um olhar gélido, continuava a avançar. Elias se postou em frente a Sofia, o instinto. Mas, enquanto todos olhavam, os murmúrios aumentavam e o clima estava carregado. Ana estava pálida, os lábios tremulando, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Elias, por favor, escute. A verdade sobre Miguel é mais complicada. Ele não é apenas seu tio. Você tem que entender isso. Sofia, com a boneca em suas mãos, olhava para eles, intrigada. Papai, o desamparo na voz dela fazia o coração de Elias apertar. O homem de terno estendeu a mão na direção de Sofia. Estamos aqui por um motivo, Elias. Ela faz parte de algo muito maior. Não se aproxime dela. Elias rosnou, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele estava preparado para proteger a menina com sua própria vida. Mas a dúvida começava a se instaurar em seu coração. As palavras de Ana ecoavam em sua cabeça. Miguel era seu pai? O que mais ele tinha escondido? Então, tudo aconteceu em um fluxo rápido, como um filme em câmera lenta. Um grito ecoou do fundo do orfanato. Saia, todos para fora! Era a mulher que havia entrado antes. Ela parecia completamente alterada. Seu olhar cheio de desespero. O grupo de homens hesitou, confusos. Elias usou esse momento para empurrar Sofia para trás dele. E ele se virou para ver o que estava acontecendo. Cadeiras se chocaram e as crianças começaram a chorar. O que está havendo? Ele gritou. É tudo uma armadilha. A mulher debatia-se e sua voz estava carregada de pânico. Miguel, ele está vivo! As palavras dela penetraram os ouvidos de Elias como um soco no estômago. E o silêncio caiu. Ele não sabia como processar aquilo. Os homens de terno trocaram olhares nervosos, e um deles, o que parecia ser o mais antigo do grupo, finalmente falou. Você disse que Miguel está vivo! Ele não pode estar! A mulher, ainda tremendo, insistiu. Eu vi com meus próprios olhos! As crianças se aglomeravam, olhando com medo. E mesmo o ar parecia pesado com a tensão do momento. Elias estava boquiaberto. Miguel estava vivo? Como isso era possível? Antes que pudesse reagir, outro barulho cortou o ar. Um estrondo do lado de fora. A porta do orfanato foi arrombada e uma figura vestida de preto entrou correndo, o rosto coberto. Todo mundo, saiam agora! A voz era firme, mas cheia de autoridade. Elias buscou por Sofia, apenas para vê-la sendo puxada pelo braço por Ana, que estava desesperada para protegê-la. Vamos, Elias! Ana gritava, e ele não tinha tempo para pensar. O caos tomou conta de tudo. Ele e Ana começaram a correr, mas a figura encapuzada bloqueou o caminho, apontando para eles. A Sofia, preciso dela agora. No meio desse pânico, você acha que vai levar a menina a qualquer custo? Elias gritou, seu corpo tremendo de raiva e medo. Eu sou seu aliado, Elias. A figura respondeu, baixando a capuz. E ao olhar mais de perto, seus olhos eram idênticos aos de Elias. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais.
O mundo parou. O que estava acontecendo? A revelação do misterioso ser fez o chão tremer sob seus pés. Era um rosto que ele reconhecia, mas não podia acreditar. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira que ele nunca poderia prever. Elias olhou para a mulher, depois para Ana e, finalmente, para Sofia. Tudo o que conhecia, toda a sua vida, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. O que você fez, Miguel? O questionamento ecoou como um lamento em sua mente, enquanto a tensão dentro do orfanato atingia um ponto crítico. E naquela fração de segundo, tudo o que ele tinha acreditado estava prestes a se desmoronar. O que mais estava escondido nesse jogo perigoso? A tensão crescia na sala, enquanto Elias encarava aquele que acreditava ser seu pai. O homem de rosto familiar estava ali, e tudo o que ele conhecia começou a se desmoronar. Miguel, você está vivo? Perguntou, voz tremendo como incredulidade. O olhar do homem era sério, mas havia algo mais por trás dos seus olhos. Uma mistura de determinação e dor. Sim, estou vivo, Elias. E você precisa entender que há muito mais em jogo do que imagina. O coração de Elias disparou. Ele não queria acreditar. Mas a presença daquele homem tornava tudo mais real. Você fugiu? Abandonou a mim e a nossa família? Sofia é especial, Elias. Há segredo sobre a sua origem que você não conhece. As palavras de Miguel provocaram um alvoroço em sua mente. O que ele queria dizer com isso? O grupo de homens de terno começou a se mover novamente, e a urgência nas ações de Elias cresceu. Ele não sabia se poderia confiar naquele homem que acabara de reencontrar, mas a proteção de Sofia vinha em primeiro lugar. A multidão ao seu redor murmurava, cada um com uma expressão diferente. Medo, confusão, dúvida. De repente, uma explosão ensurdecedora veio de fora, fazendo a estrutura tremer. Os vidros das janelas se estilhaçaram e um grito agonizante ecoou. Elias virou-se instintivamente e a imagem que viu paralisou seu coração. Ana, que havia se colocado na frente de Sofia, estava no chão, uma poça de sangue se formando ao redor dela. Não! Ana! Elias gritou, correndo em direção a ela. O desespero o consumia. A cena virou um pesadelo. A multidão explodiu em gritos. Crianças chorando. Pandemónio à vista. Ele a pegou nos braços, mas sabia que o que havia acontecido não era um acidente. Alguém tinha feito isso. E agora, tudo estava fora de controle. Ela foi atingida pela explosão. Precisamos sair daqui! Miguel gritou. Mas Elias estava tomado por um turbilhão de emoções. O olhar de Ana, enquanto ele a segurava, era de dor. Mas também havia um pedido silencioso ali. O desespero queimava dentro dele. Eu não vou deixá-la! Ele gritou para Miguel. Você precisa! A vida bela depende de você, Elias! As palavras de Miguel cortaram como uma faca. Ele não sabia o que fazer. Os homens de terno buscavam uma saída da confusão, mas o foco de Elias estava em Ana. Enquanto ele tentava arrastar Ana para fora, a ideia de perder outra pessoa especial o devastava. Um grito rasgado ecoou de Sofia. Papai! Não! A voz dela era um balde de água fria. O que aconteceria se ele a deixasse? Eu cuido da Ana. Você precisa levar a Sofia. Miguel insistiu, o rosto torcido de preocupação. Fuja! Vá agora! Disfarçando sua dor e traumas, Miguel estava preparado para enfrentar algo que tanto temia. As brigas de família, os segredos obscuros,
tudo poderia vir à tona. Mas enquanto Elias hesitava, um clarão ofuscante explodiu do lado de fora. O mundo à sua volta parecia girar. Uma nova onda de pânico subiu, e quando ele olhou para o lado, a figura encapuzada que antes parecia um aliado, agora tinha uma expressão sombria. "Você não vai levar a menina!" ela gritou, e a voz soava como um eco que fazia seu próprio coração parar. "Sofia é minha, e tudo isso é um plano para destruí-los." A revelação o atingiu como um raio. O que a mulher queria dizer? A imagem de sua vida, de quem ele era, de quem era Sofia, tudo começou a se emaranhar. E enquanto o caos se desencadeava, uma nova verdade se revelava. A luta não era apenas para proteger Sofia, mas também para descobrir que traços de uma herança sombria e desconhecida ele carregava. Tudo começou a se juntar, e a desconfiança subia. O que mais Miguel e Ana estavam escondendo? O que realmente estava em jogo? Elias precisava de respostas, urgente, antes que o pânico os engolisse a todos. O que ele sabia, o que acreditava, estava prestes a desmoronar de novo. Enquanto o choque das revelações pesava no ar, os homens de terno se aproximavam lentamente. O líder, um sujeito alto com um olhar gélido, continuava a avançar. Elias se postou em frente a Sofia, o instinto de proteção gritando dentro dele. Mas enquanto todos olhavam, os murmúrios aumentavam e o clima estava carregado. Ana estava pálida, os lábios tremulando, claramente lutando para encontrar as palavras certas. "Elias, por favor, escute. A verdade sobre Miguel é mais complicada. Ele não é apenas seu tio. Você tem que entender isso." "Só o que isso significa!" Elias exclamou em um misto de frustração e desespero que ecoou pelo corredor vazio. A multidão ao redor deles murmurava, os olhares se cruzavam, indecisos. Sofia, com seu olhar inocente, não entendia a gravidade da situação. "Papai?" O homem de terno estendeu a mão na direção de Sofia. "Estamos aqui por um motivo, Elias. Ela faz parte de algo muito maior." "Não se aproxime dela," Elias rosnou, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele estava preparado para proteger a menina com sua própria vida, mas a dúvida começava a se instaurar em seu coração. As palavras de Ana ecoavam em sua cabeça. Miguel era seu pai? O que mais ele tinha escondido? Então tudo aconteceu em um fluxo rápido, como um filme em câmera lenta. Um grito ecoou do fundo do orfanato. "Saia! Todos para fora!" Era a mulher que havia entrado antes. Ela parecia completamente alterada, seu olhar cheio de desespero. O grupo de homens hesitou, confusos. Elias usou esse momento para empurrar Sofia para trás dele, e ele se virou para ver o que estava acontecendo. Cadeiras se chocaram e as crianças começaram a chorar. "O que está havendo?" ele gritou. "É tudo uma armadilha!" A mulher debatia-se, e sua voz estava carregada de pânico. "Miguel, ele, vivo." As palavras dela penetraram os ouvidos de Elias como um soco no estômago, e o silêncio caiu. Ele não sabia como processar aquilo. Os homens de terno trocaram olhares nervosos, e um deles, o que parecia ser o mais antigo do grupo, finalmente falou. "Você disse que Miguel está vivo? Ele não pode estar." A mulher, ainda tremendo, insistiu. Eu vi com meus próprios olhos." As crianças se aglomeravam, olhando com medo, e mesmo o ar parecia pesado com a tensão do momento. Elias estava boquiaberto. Miguel estava vivo. Como isso era possível? Antes que pudesse reagir, outro barulho cortou o ar. Um estrondo do lado de fora. A porta do orfanato foi arrombada e uma figura vestida de preto
entrou correndo, o rosto coberto. Todo mundo, saiam agora! A voz era firme, mas cheia de autoridade. Elias buscou por Sofia, apenas para vê-la, sendo puxada pelo braço por Ana, que estava desesperada para protegê-la. Vamos, Elias! Ana gritava, e ele não tinha tempo para pensar. O caos tomou conta de tudo. Ele e Ana começaram a correr, mas a figura encapuzada bloqueou o caminho, apontando para eles. A Sofia! Preciso dela agora! No meio desse pânico, você acha que vai levar a menina a qualquer custo? Elias gritou, seu corpo tremendo de raiva e medo. Eu sou seu aliado, Elias. A figura respondeu, baixando a capuz. E ao olhar mais de perto, seus olhos eram idênticos aos de Elias. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. O mundo parou. O que estava acontecendo? A revelação do misterioso ser fez o chão tremer sob seus pés. Era um rosto que ele reconhecia, mas não podia acreditar. Elias, sou eu, sua irmã. A voz soou familiar, mas isso não fazia sentido. Ele nunca soube que tinha uma irmã. Eu fui escondida por Miguel, protegida dele e das ameaças que envolviam nossa família. A cada palavra, a realidade dele se desmoronava mais. Um dos homens de terno olhou para a figura com incredulidade. Isso não pode ser verdade. O caos retornou, agora com ecos de traição. Elias sentiu o mundo desmoronar. Ele me manteve longe de você para protegê-lo. Mas agora não há mais tempo. A irmã dele implorava, e as lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eles estão vindo por nós. A explosão anterior havia chamado a atenção de forças que Elias nunca desejou enfrentar. Seu coração disparava, entre revolta e confusão. Por que você nunca me disse? O que mais Miguel esconde? Sofia não pode ser levada. A imagem de Miguel, a figura que ele idealizou como um pai, agora se despedia de sua imagem heróica. O peso da traição era insuportável. Enquanto a multidão se dispersava em pânico, a situação explosiva tornava-se mais e mais perigosa. Temos que sair agora, aqui não é seguro. A irmã de Elias gritou, e ele percebeu que tudo o que ele acreditou estava prestes a mudar. Com um último olhar para Ana, que estava ferida e confusa, ele tomou a decisão que mudaria tudo. Ele não podia deixar Sofia, mas sabia que as escolhas que faria a partir de agora determinariam o futuro deles todos. E assim, as palavras da irmã ecoaram em sua mente como um aviso sombrio. A verdade que liberta também pode aprisionar. O que mais ele precisaria saber? O destino de todos pendia por um fio, e as respostas que ele tanto buscava estavam agora a um passo de serem reveladas. Em meio ao caos e à traição, Elias estava paralisado. A revelação de que tinha uma irmã mudava tudo o que pensava saber sobre. Ele olhou para a mulher que se dizia sua irmã, tentando processar a avalanche de informações. Enquanto isso, os homens de terno estavam cada vez mais próximos. A tensão no ar quase palpável. Você está mentindo, gritou Elias, a voz ecoando pelo orfanato. O que mais você esconde? O que Miguel fez? A sala estava cheia de murmúrios, olhares trocados, e as crianças chorando em pânico ao redor dele. Não tenho tempo para explicações longas. Elias, a irmã dele estava agitadíssima, os olhos cheios de lágrimas. Miguel fez inimigos poderosos. Ele não está apenas fugindo. A vida de Sofia depende que você a mantenha longe deles.
Eles vão atrás dela e de você. Uma explosão de raiva tomou conta de Elias e sua mente girava. O que esses homens queriam com sua filha? Pare! Não pode levar minha filha a lugar nenhum. Não enquanto eu respirar. Ele apoiou a mão no peito de Sofia, que estava atrás dele, os olhos grandes de medo. Mas antes que pudesse pensar em um plano, uma nova onda de intoxicante caos invadiu o orfanato. A figura encapuzada, seu rosto familiar, levantou-se e tudo ficou em silêncio. Sofia, você precisa vir comigo agora. A urgência em sua voz congelou o tempo. O olhar no rosto dela era de confusão. E então, como um filme passando lentamente, a compreensão atingiu Elias. Ela não vai a lugar nenhum com você. Gritou. Quem é você, realmente? A figura encapuzada hesitou. E então, para o choque de todos, levantou o capuz. Um rosto muito familiar surgiu. Era a mãe de Elias. Ele ficou sem palavras. Mãe! O nome saiu de seus lábios como um sussurro. Sim, sou eu, e preciso que você me escute. A voz dela parecia mais uma súplica, e a sala estava em um silêncio sufocante. Miguel não era apenas seu pai. Ele era muito mais do que isso. Ele estava envolvido em coisas que você nem pode imaginar. Mas a confusão só aumentava. As peças do quebra-cabeça giravam e dançavam, formando um quadro que parecia impossível. Você o abandonou. Como pôde? Como você pôde deixar tudo isso acontecer? O desespero em sua voz tornou-se um grito. O peso da dor recente, as mentiras e os segredos, tudo tomou conta dele. Eu não tive escolha, Elias. Eu o amava, mas sua segurança era mais importante do que qualquer coisa. Ela se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. Os inimigos dele estão vindo. Se você não se mover agora, poderão levar Sofia e acabar com tudo. Elias viu o pânico nos olhos de Sofia, e o som de uma nova explosão estremeceu as paredes do orfanato. As crianças começaram a gritar, enquanto os homens de terno se moviam, com olhares famintos e ameaçadores. Um dos homens gritou: "Estamos aqui para ela! Ninguém vai sair, não até que recebamos o que buscamos." Elias sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. Ele precisava decidir rapidamente. Você é minha mãe. Então me diga a verdade. O que aconteceu? O que Miguel fez além de nos manter afastados? Mas os olhares entre os homens de terno e sua mãe eram carregados de significados que ele não podia desvendar. O que mais havia sendo escondido? Uma revelação entre todas aquelas mentiras chocou ao centro da alma. Sofia é a chave, Elias. Não apenas um peão. Ela pode mudar tudo! E seus ancestrais? Eles carregam mais segredos do que você imagina. As palavras dela estavam embebidas em urgência. Elias olhou para os lados. Então, uma nova pergunta surgiu do mais profundo de seu ser. O que você quer dizer com isso? O ar ao redor parecia pesado com a possibilidade, e naquele momento de tensão tornada insustentável, um ignorante grito da multidão cortou o silêncio. A verdade pode ser a única forma de proteger a todos nós. Um dos homens avançou com um olhar determinado. Mas a péssima notícia não era apenas sobre a segurança deles. Era uma declaração de guerra contra algo maior do que eles. Algo que se escondia por trás do véu de suas vidas normais. O barulho crescia em torno deles, e quando ele olhou para Sofia novamente, uma sensação de impotência tomou conta dele. Ele precisava decidir. O que mais ele não sabia? E a cena se tornava uma bolha de som e confusão. Enquanto a nova verdade ainda pairava nas sombras,
Vamos sair rápido! Direcionou a mãe, puxando Sofia. Mas antes que conseguisse se mover, gritos ensurdecedores ecoaram e a porta foi arrombada. Um grupo de homens, com uma aura ameaçadora, surgiu do nada, e a realidade que conhecia estava prestes a virar um pesadelo. O que seria desenterrado a partir de agora? E depois? Elias sentiu o nó na garganta se apertar. A vida como conhecia estava prestes a desmoronar. Elias estava paralisado. A revelação de que tinha uma irmã mudava tudo o que pensava saber sobre sua vida. Ele olhou para a mulher que se dizia sua irmã, tentando processar a avalanche de informações. Enquanto isso, os homens de terno estavam cada vez mais próximos. A tensão no ar quase palpável. "Você está mentindo!" gritou Elias, a voz ecoando pelo orfanato. "O que mais você esconde?" O que Miguel fez? A sala estava cheia de murmúrios, olhares trocados e as crianças chorando em pânico ao redor dele. "Não tenho tempo para explicações longas, Elias." A irmã estava agitada, os olhos cheios de lágrimas. "Miguel fez inimigos poderosos. Ele não está apenas fugindo. A vida de Sofia depende que você a mantenha longe deles. Eles vão atrás dela. E de você!" Uma explosão de raiva tomou conta de Elias e sua mente girava. "O que esses homens queriam com sua filha? Pare! Não pode levar minha filha a lugar nenhum. Não enquanto eu respirar." Ele empurrou Sofia para trás dele, a urgência tomando conta da situação. Mas antes que pudesse pensar em um plano, uma nova onda de caótico pânico invadiu o orfanato. A figura encapuzada, seu rosto familiar, levantou-se e tudo ficou em silêncio. "Sofia, você precisa vir comigo agora!" A urgência em sua voz congelou o tempo. O olhar na face da menina era de confusão. E então, como um filme passando lentamente, a compreensão atingiu Elias. "Ela não vai a lugar nenhum com você!" gritou. "Quem é você realmente?" A figura encapuzada hesitou. E então, para o choque de todos, levantou o capuz. Um rosto muito familiar surgiu. Era a mãe de Elias. Ele ficou sem palavras. "Mãe." O nome saiu de seus lábios como um sussurro. "Sim, sou eu, e preciso que você me escute." A voz nela parecia mais uma súplica, e a sala estava em um silêncio sufocante. Miguel não era apenas seu pai. Ele era muito mais do que isso. Ele estava envolvido em coisas que você nem pode imaginar. Elias se sentiu como se o chão estivesse desabando sob seus pés. "Você o abandonou! Como pôde? Como você pôde deixar tudo isso acontecer?" O desespero em sua voz tornou-se um grito. O peso da dor recente, as mentiras e os segredos, tudo tomou conta dele. "Eu não tive escolha, Elias. Eu o amava, mas sua segurança era mais importante do que qualquer coisa." Ela se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. "Os inimigos dele estão vindo. Se você não se mover agora, poderão levar Sofia e acabar com tudo." Elias viu pânico nos olhos da filha. Naquele momento, uma nova explosão ressoou do lado de fora, fazendo com que o teto tilintasse e as paredes tremessem. O chão vibrou sob eles. As crianças começaram a gritar, e a multidão se espalhou em pânico. "Oh, não! Não agora!" gritou Miguel, enquanto o grupo de homens de terno se movia impiedosamente, determinados a alcançar sua presa. A cada passo deles, o ar ficava mais tenso. Diante da cena caótica, Sofia foi empurrada para trás por Ana, que tentava protegê-la. Mas um grito cortou através do tumulto. "Elias!" Era uma voz familiar, mas ele não teve tempo de identificar. "Escute!" gritou a mãe, puxando o filho para mais perto. "Não tô aqui para te fazer mal, mas para proteger você e Sofia. Precisamos ir agora. Eles não vão parar." A urgência na voz dela era clara.
Nesse momento, a porta do orfanato foi arrombada e uma figura encapuzada entrou, com um olhar frio e decidido. Não deixem eles escaparem. A voz era de um tom familiar, mas Elias mal teve tempo de reconhecer antes de um novo choque atravessá-lo. Aquela figura estava mais próxima do que ele imaginava. E a verdadeira natureza daquela pessoa ameaçava todo o seu mundo. A figura se adiantou, revelando um símbolo conhecido na prisão de sua mente. Era a marca de uma sociedade secreta, algo que ele tinha aprendido nas histórias contadas por Miguel, mas que nunca pensou que fosse real. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Você é da mesma organização. A tensão em torno deles aumentava. A revelação era um golpe na cara e os murmúrios tomaram conta novamente. O que quer que eles quisessem estava muito além do que havia imaginado. Por que você está fazendo isso? Elias gritou. Porque a verdade é muito mais complexa, Elias. A figura encapuzada respondeu. A boca maliciosa revelava um sorriso que fez o coração de Elias acelerar. Sofia não é apenas uma menina qualquer. Ela é a chave para nós. E você, Elias, é mais importante do que imagina. Elias sentiu o terror crescendo. Não apenas Sofia estava em perigo, mas havia algo mais profundo e sombrio em jogo. Com um novo estrondo atrás dele, onde a entrada do orfanato estava completamente bloqueada, o peso da pressão caiu sobre seus ombros. As figuras de terno começaram a se aproximar. E ele percebeu que não estava apenas lutando por Sofia, mas por algo que poderia redefinir o significado de sua existência. Vocês não vão levar minha filha, ele gritou, mas sua determinação estava invadida por um pânico crescente. Essa luta não é só sua, Elias, a figura familiar disse. Você não pode escapar do que você é. No instante em que essas palavras caíram, uma luz intensa ofuscou tudo ao redor. A sala se encheu de uma energia elétrica, e antes que pudesse entender o que acontecia, a última coisa que Elias viu foi Sofia olhando para ele, seus olhos cheios de medo, e então tudo se apagou. O que aconteceria agora? A verdade que ele nunca quis encarar estava prestes a ser. Com a escuridão engolindo tudo, Elias se deu conta de que a jornada estava apenas começando. As luzes se apagaram e a escuridão invadiu o orfanato como um manto pesado. O coração de Elias batia descontroladamente e uma sensação de total desamparo tomou conta dele. A última imagem que viu foi Sofia olhando para ele, os olhos cheios de medo, e então tudo se apagou. No instante seguinte, tudo virou um borrão. Ele sentiu uma força o puxando. A escuridão começou a se dissipar gradualmente. Ao abrir os olhos, viu-se em uma sala pequena e empoeirada. Era um tipo de armazém, com caixas empilhadas e objetos quebrados espalhados por todo o lugar. A cabeça doía e a confusão o envolvia. Elias, você está bem? A voz de Ana ecoou nas paredes, puxando-o de volta à realidade. Ela estava ali, com os olhos arregalados, o rosto banhado em sujeira e nervosismo. Precisamos sair daqui! Eles vão encontrar a gente! Elias gesticulou, começando a se levantar. O que aconteceu? Onde está Sofia? A preocupação tomava conta dele. Ele olhou ao redor, procurando um sinal da menina. Ana sacudiu a cabeça, o medo transparecendo em seus olhos. Não sei! Fui separada dela. Eu estava tentando proteger a criança, disse Ana, a voz trêmula. Mas antes que Elias pudesse responder, a porta do armazém se abriu lentamente e uma silhueta surgiu. Era a figura encapuzada. O rosto ainda impossível de identificar, mas o ar ao redor dela exibia uma presença ameaçadora. Vocês não deveriam estar aqui,
disse com um tom gélido. É hora da verdade. Elias se colocou na frente de Ana, um instinto de proteção de pai aflorando. Quem é você? O que quer de nós? Ele não sabia se podia confiar naquela figura, mas algo naquele jeito sombrio o deixava inquieto. Eu sou a razão pela qual vocês estão aqui. A figura começou a explicar, tirando o capuz. E para total surpresa de Elias, uma mulher conhecida surgiu. Era Lúcia, uma antiga amiga da família, alguém que ele jamais imaginaria vendo novamente. Mas agora algo estava muito errado. Eu sou sua mãe, disse ela, as palavras despencando como uma bomba. Elias tarou, a cabeça rodando. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Minha mãe, ela está morta. O choque era palpável e a revelação o atingiu como um soco no estômago. Você não entende, Lúcia prosseguiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fui forçada a deixar vocês. Miguel, ele não é o que você pensa. Ele me escondeu a verdade sobre você, sobre sua origem. Você e Sofia têm um legado. A vida dela depende que você descubra isso. Legado? Que legado? E o que tem a ver com nós dois? Elias estava furioso, sua mente tentando juntar as peças. É uma questão de poder. Miguel fez um acordo com uma organização secreta. Eles exigem Sofia. Ela é a chave para algo muito maior. Algo que ele nunca quis que você soubesse. Lúcia explicou, a urgência em sua voz ressoando em cada palavra. Elias sentiu o chão se abrir sob seus pés. A raiva, a confusão, era como um redemoinho em sua mente. E então, sem aviso, um grito vindo de fora cortou a tensão do momento. Socorro, ajudem! Era Sofia. A voz dela fez o coração de Elias disparar. Não, Sofia! Ele queria correr, mas Lúcia o segurou pelo braço, os olhos cheios de medo. Se você for, não poderá voltar. Eles estão à espreita. Eu não posso deixá-la! Elias gritou, lutando contra a mão dela. Nesse instante, o que mais o chocou veio à tona. Por que você fez isso? Por que esconder a verdade? Eu não tinha escolha, Elias. Isso é maior do que nós. Lúcia estava em desespero. As emoções estavam em alta. O tempo corria e ele sentiu que precisava fazer algo. Nesse exato momento, a porta se abriu com um estrondo e sombras pesadas começaram a entrar, revelando os homens de terno. Era a mesma turma que se dirigia a seu encontro no orfanato. Sabemos que estão aqui. Entreguem a garota! Um deles gritou, o olhar faminto. Elias se virou uma última vez para Lúcia e disse: Se você é realmente minha mãe, me ajude. Diz como posso salvar Sofia. Ele não tinha tempo a perder, e o horror da situação começava a morder sua esperança. No fim de tudo, o que isso significava para ele? O desejo de descobrir a verdade se misturava ao terror do que estava para acontecer. Ao fundo, a voz de Sofia ecoava: Papai! E com isso, a realidade da maternidade e da paternidade se tornava cada vez mais dublada, entrelaçada a um legado direto de uma vida que ele mal conhecia. A tensão era insuportável. A vida como conhecia estava prestes a mudar para sempre. O que mais Lúcia esconderia? Ele teria coragem de enfrentar o que estava por vir? As luzes tremeluziram antes de se apagarem de vez, mergulhando o armazém em um silêncio sufocante. Elias sentiu a adrenalina correr pelas veias, os batimentos de seu coração ecoando em seus ouvidos. Ele havia enfrentado tanto, mas agora sentia um desespero absoluto. Sofia, onde você está? Sua voz falhou e o medo o envolveu como uma nuvem escura. Ana, segurando seu braço, olhou nos olhos dele. Precisamos sair. Eles estão vindo. A urgência era palpável e Elias sacudiu a cabeça. Não podia deixar Sofia para trás.
Não posso. Eu preciso encontrá-la. No fundo do armazém, a figura de Lúcia, a mulher que afirmava ser sua mãe, tinha o olhar de indignação e perda. Elias, a vida dela depende de você. Você não pode entrar em conflito com eles. Eles não hesitarão em machucar. Mas as palavras dela não conseguiam penetrar a tempestade que estava em sua mente. O que mais Lúcia havia escondido? Ele se sentia encurralado. Se você realmente é minha mãe, me mostre que posso confiar em você. O tom de sua voz estava cheio de dor, mas a determinação não vacilava. Diante da ameaça crescente, o grupo de homens de terno avançava, com expressões frias que denunciam suas intenções sombrias. Entreguem a criança e ninguém se machucará. Um dos homens gritou, e a tensão na sala subiu. Elias sentiu uma raiva fervente dentro dele. Não vou deixar que toquem nela. Ele olhou para Ana e Lúcia buscando um plano de fuga. A figura encapuzada ainda estava ali, observando tudo com um sorriso que parecia vazio. De repente, um novo estrondo ecoou pela entrada, fazendo as paredes vibrarem. A porta foi arrombada com força, e uma luz ofuscante entrou, revelando uma nova horda de pessoas. O que está acontecendo aqui? Gritou uma mulher com autoridade. Era a chefe de segurança do orfanato. Ela havia voltado. No caos, a figura encapuzada aproveitou a distração, tentando se esgueirar. Mas Elias não podia se dar ao luxo de se distrair. Sofia! Ele gritou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Ele virou-se, procurando pela filha em meio à confusão, o coração em chamas. Com a aparência de quem desafiava o tempo, a porta se abriu novamente, revelando Sofia, sozinha, mas determinada. Papai! Ela gritou, correndo na direção dele. Quando Elias a puxou para perto, um alívio tomou conta do seu ser. O mundo ao redor deles se desfez por um instante. Você está bem? Ele perguntou. Eu estava com medo, mas eu sabia que você viria. Respondeu Sofia, e seu pequeno sorriso fez o coração de Elias aquecer. Mas a tensão foi rapidamente substituída pela necessidade de escapar. Lúcia, ainda ao lado, olhou para suas duas crianças. Agora, temos que ir! A urgência em sua voz despertou Elias, e com um gesto rápido, ele agarrou a mão de Sofia, enquanto Ana se posicionava defensivamente na frente deles. Enquanto começavam a recuar, a chefe de segurança fechou a entrada. Ninguém fica aqui! Vamos levá-los para um lugar seguro, ela disse, enquanto olhava para os homens de terno com desprezo. Vocês não têm permissão para machucá-los. Os homens hesitaram, e Elias sentiu um lampejo de esperança. O que você tem a ver com isso? Ele perguntou, quebrando o tenso silêncio. Quem é você? Ela olhou firme nos olhos dele. Eu sou a última linha de defesa de todas as crianças aqui, e não deixarei que levem você ou sua filha. Com um movimento rápido, ela retirou um dispositivo de sua bolsa e pressionou um botão. As luzes se acenderam, iluminando claramente cada canto do armazém. Os homens tremeram, visivelmente incomodados, e lá vocês enfrentarão as consequências. Ela disse, com uma segurança, que fez tudo parecer mais real. A chance estava ali. Vamos, Elias disse, puxando Sofia e Ana em direção à saída. Seu coração disparava enquanto corriam para a liberdade. Passaram pelas sombras e chegaram à luz cintilante do exterior, onde o medo parecia gradualmente dissipar. Mas enquanto cruzavam a porta, a figura encapuzada gritou do fundo do armazém. A verdade vai encontrá-los. Vocês não poderão escapar de quem realmente são. O eco da voz cresceu, e mesmo longe, Elias sentiu um calafrio percorrer a espinha. Olhou para Sofia, que o olhava para cima,
seus olhos grandes e esperançosos. Papai, o que ela quis dizer? Eu não sei, Sofia. Ele respondeu, na garganta quase o sufocando. As incertezas se acumulavam em sua mente, mas enquanto olhava para a filha ao seu lado, sentiu uma nova determinação. O futuro seria deles. Não importava o que estava por vir. Eles enfrentariam juntos. E a história deles ainda estava longe de terminar. Com o horizonte se abrindo à sua frente, Elias precisava descobrir o que realmente estava por trás de tudo e como a verdade poderia uni-los ou separá-los para sempre. Se você está aqui, se sentiu a emoção dessa jornada, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final que deixou muitas perguntas. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para demonstrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância dessas ações.